Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Agora sim, estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite. Ficou baixo. Ficou baixo, mas já deve estar voltando. Voltou? Ah, pra vocês ficou baixo, né? Pera aí. Aqui eu tô com um microfone num lugar e o outro no outro. Melhorou agora? Agora sim, estranho. Né? É. Olha, estava melhor antes. Ué. Tava Tem melhor certeza? quando tava ruim. Tem certeza? Mas o áudio tá o quê? Agora tá bom. Aí, agora Tá bom. baixo? Agora tá bom. Vai entender. Vocês estão só me zoando, né? Tudo bem. Eu vou fazer um personagem Não, vai ser tombado sumido. pra mesa do Raul. Só de sacanagem. Bom, queria agradecer aí já, né? Quem tá no chat com a gente. Rabelo Altíssimo. Quem mais estiver no chat vai dando seu olá. Muito importante. Pra Twitch saber que você tá aí, pra gente saber que você tá aí, e pra quem é combeiro saber que você tá aí e botar você na lista negra. Brincadeiras à parte, a gente não vai falar mal de combo muito aqui. Será? Tem que escutar pra ouvir. Tem que escutar pra ouvir. Acho que essa máxima devia ir pra minha lápide. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto polêmico no meio do RPG, né? Agora falando sério, que é a questão do combo, né? Que não é tipo uma sequência de golpes, não. É um personagem otimizado, como a gente costuma chamar, né? E pra falar sobre isso, a gente trouxe o maior combeiro do movimento RPG. Todo mundo esperando saber quem é. Mentira. A gente trouxe o João aqui pra falar um pouquinho. Eu? Não falei que é o João. Eu fiz uma pausa ali. Trouxemos o João que quis falar sobre isso porque ele levantou essa treta coincidentemente, recentemente. Ele vai falar um pouquinho sobre essa experiência, né, João? É. Se arrependeu, João? Não. Jamais. Bom, e trouxemos também aqui o Matheus lá da Lenin Dragons. Faz tempo que não aparece aqui, né, Matheus? Já tem um tempinho aí. Saudações do Movimento RPG, estamos voltando aí pra esse papo. Espero que seja bastante profícuo e com muito ódio. Ai, show de bola. Bom, e o Raul tá sempre aqui, né? Dispensa apresentações, é o nosso grande astro. Olha aí. Mas é por causa da careca, né, que brilha, por isso é tipo uma lua. Desculpa, Raul, eu não podia perder essa piada. Eu só não tô aqui mais vezes do que o Douglas, mas é por pouco. Assim. Por pouco. Na verdade, tem uma participação que eu não estou, tá só tu e o Edu. Qual? Uma taverna que eu não pude participar porque eu tava doente. Ah, é verdade, pode ir. Mundo das Trevas, eu acho que foi. Uhum. Uma coisa assim. Bom, mas Altíssimo já falou ali, ó, mandou a máxima, né? Combeiro e advogado de regras andam juntos. É outro tema muito importante, né? O advogado de regras. Mas vamos lá. Bom, pra começar, o que é o combo, né? O que é o combeiro, combo, pra você que tá chegando hoje no meio da RPG? Bom, o que a gente chama de combeiro ou combo é aquela pessoa que pega o livro de RPG, lê ele inteiro, acha todas as brechas possíveis e inimagináveis, inclusive de suplementos que nem são aceitos pelo narrador normalmente, enfia tudo aquilo numa ficha de uma forma que não faça sentido nenhum, mas é que ele descobriu que se ele tiver metade de uma classe paladino e a outra metade caçador de marmotas, ele consegue ficar com 497 milhões de pontos de vida e dá o dano de 40 milhões. E cada vez que ele morre, só morre uma marmota. Então, é esse tipo de coisa que nós estamos falando. Não é sempre que é um negócio ilógico. Alguns combeiros um pouco mais de... como é que eu posso dizer? Senso crítico, costumam tentar encaixar as coisas direitinho. Outros não estão nem aí, vão só pela maximização de pontuação. É basicamente isso, em resumo. E isso dá pra ser feito. Eu falei aqui um exemplo de um sistema medieval com classes, mas dá pra botar isso em qualquer coisa. O vampiro que tem, sei lá, 1 em inteligência, 1 em raciocínio, mais 5 em força, e 5 de potência, e 5 de briga, querendo ou não, um pouco combo, assim, meio sem noção. O cara é literalmente uma porta, né, Raul?
Eu vou te dizer que eu não considero isso um combo, sabia? Sim, eu entendo. Por causa que no vampiro, quando eles vão pegar alguém, eles vão pegar alguém mais específico, blá 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 blá. Eu digo, não por ser vampiro especificamente, assim, mas é uma parada que tu falou, assim, a respeito dessa definição de combo. E eu acho que antes de chegar num combo tem um outro passo que é o min-max, que tem a galera que chama, né, que é tu fazer um personagem que é muito bom em alguma coisa, só que é fraco em outras áreas, assim, né? Mas isso é meio normal, né? Então, exatamente, por isso que eu digo, se o cara quer fazer um Brujá lutadorzão, assim, mete 5 em força, 5 em briga, beleza, assim, o cara ainda tá no... Tá dentro da normalidade de um jogo de RPG, digamos assim. Sim. O que eu tô querendo dizer é o cara que, vamos lá, comprou como disciplina auxiliar, então, Raulzito, Garras da Besta, entendeu? Com a potência e com a rapidez que ele tem. É esse tipo de coisa. Virou uma máquina de matar que não fala. É isso que eu tô falando. Aí já Pode falar. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu vejo, pra mim, assim, pelo menos até a terceira edição, que foi a última vez que eu joguei Vampiro, existe uma dificuldade muito grande em eu colocar o combo na ficha, porque o que vai definir o jogo são a forma que você constrói suas relações sociais. Então você pode morrer com uma ficha foda, porque sim, né? Só porque sim. Então digamos assim, eu acredito que no jogo do Vampiro, a ficha maximizada, ela não tem tanto poder assim se você for um jogador zero à esquerda nas relações sociais que você constrói no jogo. Tá, mas o que eu quero dizer é que, independente do jogo, dá pra fazer combo. É isso que eu queria dizer. Independente, não vamos começar a falar de combos aqui. Esse é outro episódio. Vamos fazer combos, esse vai ser o episódio. Mas então, essa é uma grande questão que eu fico pensando. Quando que o combo ele se torna uma coisa que ele atrapalha mais do que ele auxilia? E eu acho que eu tenho essa resposta, mas eu queria saber de vocês. Vou começar aqui com o João. João, quando que tu acha que o combo atrapalha, cara? Vou começar me respondendo isso aí. E quando que tu acha que ele é útil? Bom, antes de responder isso, eu vou lançar uma provocação para vocês aqui, eu acho que o pessoal do chat também. Que é o que é o combo e o que é a árvore de habilidades da classe, enfim, do personagem em si, da escolha que foi feita. O que é o combo, as escolhas para maximizar tudo, e o que é só a árvore de habilidades sendo escolhida da maneira que o jogador quer para o personagem dele. Então, né, essa é uma pergunta, uma provocação para vocês. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente pode partir do princípio no qual isso interfere na diversão para os outros jogadores. Porque normalmente o cara, o combeiro, o que ele quer? Ele quer um personagem que não possa ser derrotado. Ponto. Como é que ele faz isso? Ele faz um personagem, como o Raul falou, que é o que a gente chama mesmo de min-max, né? Que ele é podre em alguma coisa, mas em outra área ele é praticamente invencível, ou pelo menos ele pensa isso, né? Pelo menos ele deduz que no nível de desafio que o mestre vai colocar olhando para os outros personagens, ele vai ser imbatível naquela área que ele escolheu. Então, onde eu acho que o combo ele começa a ser prejudicial pro jogo, de uma maneira geral, quando esse cara ele desbalanceia demais o jogo, e aí ele faz isso, inclusive, muitas vezes ignorando se os outros jogadores estão focados nisso também ou não. Então, quando ele faz isso de uma maneira completamente unilateral e ele espera que tudo que ele preparou para a ficha dele, independente de ter dado trabalho ou não, tenha que funcionar sempre. Né? Então, eu acho que quando chega nesse momento, o combo se torna uma coisa prejudicial. Antes disso, cara, se não tá atrapalhando ninguém, se não tá atrapalhando os personagens, se não tá atrapalhando o mestre também, porque muitas vezes a figura do mestre é demonizada, né? Porque ou o mestre tem que aceitar, porque tá na regra, e o cara criou aquela loucura ali, o mestre tem que aceitar, ou se o mestre dá uma equilibrada e dá uma nerfada nele, tá vendo? Não deixa eu fazer nada, não tá aceitando meu combo, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos por aí, tem que haver um certo equilíbrio, porque todo mundo tem que se divertir.
Com certeza. Dá pra sobrar só pro mestre ter que mediar tudo, porque um tá querendo debulhar tudo em cima de todo mundo, sempre não tá dando espaço pros outros, sabe? Os outros interagirem sem ter que ter uma ficha tão, não vou dizer maximizada, mas tão otimizada como a dele. Às vezes, o jogador ele quer criar um personagem com uma personalidade. E às vezes, para ter aquela personalidade ou para ter aquele estilo que o jogador quer, não dá para ele ter uma ficha otimizada. Às vezes ele tem que fazer uma escolha que vai dar para ele uma determinada coisa que não é tão foda na ficha, mas que é uma coisa divertida para ele. E aí do lado, às vezes tem um cara que não tá ligando muito para a personalidade do personagem, mas ele tá preocupado se ele vai ser imbatível, principalmente perante os outros personagens, entendeu? Então acho que tem que ter esse equilíbrio, e isso não depende só do mestre. Eu acho que normalmente quem joga são todos adultos, então não depende só do mestre, tem que ficar mediando isso. A pessoa também tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Um pouquinho de prestar atenção, enfim, né? No jogo como um todo, né? Não só no personagem dele. Com certeza. Concordo com tudo que foi falado aí. Mas, Matheus, o que tu acha sobre isso, cara? Repita a pergunta inicial pra mim que você fez. Se tu acha que... Eu não me lembro mais da pergunta inicial, cara. Era mais ou menos até onde... Assim, tem um momento que o combo é uma coisa incomoda? ruim. Quando que o combo incomoda e quando ele é aceitável? Olha, eu vejo da seguinte forma. O primeiro problema do combo é quando ele se torna ilógico. Né? Quando você quer fazer um personagem que chupa cana e assovia ao mesmo tempo, né? E você quer colocar, digamos assim, polos opostos em uma mesma camada, sem ter nenhuma construção lógica racional ou de sentido nenhuma. Por exemplo, eu sou o Paladino da Luz, Hexblade, Warlock do Demogorgon. Porque foda-se, né? Eu posso falar palavrão? Pode falar palavrão pra caralho. Já falei, mas só pra não dar continuidade, né, às meus impropérios. Porque sim, entende? E aí você começa a criar assim, uma série de buracos narrativos que, assim, para justificar aquele potencial poder daquele sujeito, daquele jogador, você vai criar uma série de incoerências que você, quanto narrador, se você utilizar isso contra o jogador, criar, sei lá, né, o gato de botas com o poder do Tarrasque, né, que vai engolir o personagem do jogador, ele vai ficar chateado. Como é que o gato de botas me engoliu? E aí começa a ser a chateação, entendeu? Então, eu penso muito que vai nessa questão diametral do que é cabível e crível dentro daquela relação ali, né? Se é uma campanha que dane-se, né? Você é meio esculhambado mesmo, que você vai enfrentar coisas meio aleatórias e tal, e que a lógica e a coerência não faz parte, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Fora isso, perfeito. Fora isso, então, algum nível de coerência tem que ter, e o combo ele vai ter que se manter dentro da coerência. E quem constrói a coerência da narrativa é quem narra. Eu tenho uma resposta um pouquinho diferente do... Não, mas eu não vou fazer pergunta. Não, foda-se, eu vou falar. Eu tenho uma resposta um pouquinho diferente do João e do Matheus, mas eu acho que é complementar, sabe? Que, pra mim, eu acho que, como mestre, sim, quando o combo ele começa a atravessar desafios que tu propôs como mestre, assim. No sentido de, às vezes tu cria uma cena para ser um desafio social, por exemplo, né? Tipo, o grupo tem que ir lá negociar com o rei e o cara, tipo, não, foda-se, eu sou forte pra caralho, vou lá e encho o rei de porrada. E aí o cara consegue resolver todos os desafios usando isso, sabe? Daí eu acho que isso é quando atrapalha um pouco pra mim. Tipo, o que eu penso é bem parecido com o que o João falou, também com um pouco o Matheus falou, mas eu discordo um pouco, que eu acho que, por mais que seja do interesse e querendo ou não, o narrador é o guardião da coerência da mesa, sim,
mas eu acho que o grupo também tem que dar começar a sabe, dar um toque pra essa galera que é combada, né? Eu acho que o combo, ele é muito útil quando tu tá jogando numa campanha, por exemplo, esqueci o nome daquela aventura de D&D que tipo é uma descida. Bom, tanto faz. Mas é que é uma aventura que ela começa a ficar cada vez mais difícil e tu vai entrando na masmorra e a ideia dela é tu descer, chegar no nível e tu volta, sabe? Então assim, tu tem que fazer um personagem forte pra fazer sentido pra te descer. Só que a coerência também é muito importante. A gente não pode deixar a coerência passar por causa que... E tipo assim, às vezes o narrador é o chato. O chato de não pode fazer isso, como o João falou. Só que o grupo também tem que estar disposto a falar assim, não, cara, esse teu personagem não faz sentido com o nosso grupo. E dá pra fazer isso interpretando. Não, mas eu quero jogar, o narrador disse e o livro permite. Primeiro que o livro permite porra nenhuma, né? Quase todos os livros dizem que o narrador tem a palavra final pra vetar qualquer coisa na mesa. Segundo, beleza, então tá, entra na mesa. Vocês estão numa taverna, o que vocês vão fazer? A gente vai sair perto desse cara que tá saindo fogo pela cabeça dele, e ele, enquanto ele usa uma armadura dourada, ele é muito bizarro. Pronto. O cara vai fazer o quê? Vai jogar RPG sozinho? Não dá. Faz outro personagem. O grupo pode obrigar o cara a fazer outro personagem, sempre. Mas é nosso amigo. Se ele fosse amigo de vocês, ele tava prezando pelo jogo em grupo. Porque até uma coisa que o João mandou ali, as perguntas ali no chat, muito legal, inclusive, João, o RPG, ele não é um jogo de perdedores e vencedores. Até a questão de superar desafios é mais pra ganhar experiência de personagens, no meu ponto de vista. Muito mais do que qualquer coisa. E a galera acha que o superar desafio é tô vencendo o mestre. Esse pensamento já começa errado. Sempre. Porque, tipo assim, ninguém vence o mestre, gente. Vamos botar assim. O mestre faz um desafio possível, ou ele deveria fazer um desafio possível. Porque senão não tem sentido o RPG. Inclusive, aconteceu já algumas mesas, eu não vou citar quem... Assistam as nossas lives. Que, tipo, não tinha uma solução. Não tinha como. Não tinha. Daí depois o narrador no offline falou: tinha que ter feito tal coisa, mas no começo do jogo vocês fizeram cagada. Faz outra solução acontecer, mano. Tem que ter uma solução. Tem que ter uma continuidade no jogo. Porque senão não é RPG. Senão é um jogo de videogame que travou, tem que dar load pra começar o jogo de novo. Não faz sentido. O RPG precisa ter uma solução. Precisa ter uma continuidade. Fizeram cagada. Cara, tu é o narrador, eles não sabem que eles fizeram cagada. Muda a história. Ponto. Então, assim, no meu ponto de vista, né, a galera, primeiro que tem essa concepção que tem que vencer o mestre, isso é errado, vira uma briga de ego. Eu já joguei assim, tá? A galera, matamos o teu monstro, achou que ele ia ser fodão, tal. Eu fiquei tipo, que ótimo, eu fico feliz que vocês mataram. Eu botei ele pra vocês matar, porque se fosse pra vocês não matar, eu botava um monstro mais forte, daí. E, cara, essa é a primeira coisa errada. E o problema, o segundo, é que o mestre não tem esse pensamento. Ele também compra essa briga. E ele começa a matar player. Eu já vi isso acontecer. Desculpa, gente. Retificando. Começa a matar personagem. Serial killer. Você acabou de entregar o serial killer. Ele começa a matar personagem. E daí a galera começa a fazer o quê? Tem que começar a fazer personagem melhor e mais forte. Quando vê, o jogo é um bando de personagem combado que não consegue, ninguém interpreta, ninguém faz nada, sabe? Então, pra mim, o problema é um pouco dos dois, sabe? Claro que, só pra finalizar aqui o raciocínio, claro que isso não é uma regra. Vai ter grupos que o narrador é super de boa e tem um combeiro chato que fica fazendo de coisa. E tem outras que o narrador E tem às vezes que é os dois, é um brigando pelo pódio ali. Pelo pódio. Tá ligado? Fala, João, desculpa. Uma vez eu li uma matéria, eu não trouxe aqui agora, porque eu até procurei, mas não achei. Eu li uma matéria que falava sobre essa questão da interpretação no RPG. Lá atrás, muito lá atrás mesmo, não é que era uma coisa. Não é aquela coisa de combeiro. Mas não tinha interpretação. Se você tinha um ladino, ele fazia coisas de ladino. Se você tinha o guerreiro, fazia coisas de guerreiro. E não tinha muita interpretação. Era explorar a masmorra, fazer as coisas e tal. Acabou, venceu a masmorra, beleza. Depois parte para outra. Não tinha essa coisa muito de interagir. Isso veio um pouco mais, se eu não me engano, acho que a partir do Vampiro à Máscara mesmo. Ou de outros RPGs antes. Não lembro agora direito. Mas isso é uma coisa que
passou a fazer parte do RPG a partir de um certo tempo. Se eu não me engano, acho que foi Vampiro mesmo que deu mais ênfase a isso. Não sei se foi o precursor, mas deu mais ênfase. E aí passou a ter muito essa coisa assim de desafios sociais, de ter uma rede social, uma coisa que não dependia tanto, como o Matheus falou, de ter uma ficha foda. Dependia mais de você ser... Não quero entrar nesse tema, lógico, mas você ser um pouco político. Você saber com quem você está lidando, procurar fazer... Até na hora de fazer os seus inimigos, saber fazer inimigos, não fazer qualquer inimigo que vai te matar, tipo, na próxima noite. Só que no RPG, na maioria dos RPGs que a gente joga, hoje em dia, a interpretação, a personalidade do personagem é muito importante. Eu diria que é mais fácil você... Mais fácil não, mas é o mais conveniente que você crie um personagem que tem uma personalidade que você pode jogar ele tanto em Tormenta 20, quanto em 3D&T, quanto em algum sistema de storytelling, do que você criar uma ficha que é tão encruada ali no sistema que o seu personagem não pode existir em outro lugar. Entendeu? Então, muitas vezes, o que acontece nessa questão que você falou agora aí é que o cara que, normalmente, né, isso não costuma ser muitos jogadores na mesa, não. É mais um ou dois no máximo. Normalmente, o combeiro, o que ele quer? Ele quer, muitas vezes, isso que você falou de superar o mestre. Eu sei que a galera até faz muito meme no Masmorra de Valkyria, por exemplo, tem muito meme disso. É o meme do combeiro que faz o mestre chorar, entendeu? Só que na minha experiência, normalmente é o contrário. Eu já tive jogador saindo da minha mesa porque eu simplesmente... Eu deixei ele fazer o combo dele, mas eu coloquei problemas para resolver que ele não tinha uma solução à mão pro combo, no combo dele. E aí acabou meio que abandonando o jogo, acabou saindo. E aí, na verdade, eu vi que isso é balela. Na verdade, quem chora quando uma coisa não funciona é o combeiro, não é o mestre. Mas tudo bem. A questão é que realmente isso acontece com muita frequência, de querer superar. A pessoa, o combeiro, ele não quer superar o desafio que você colocou. Ele quer te mostrar que ele manja mais do sistema do que você. E aí ele faz isso com um combo que você não esperava na hora de enfrentar o monstro que você criou para aquilo ali. Normalmente nesse momento que você vê se o cara é um combeiro que quer ser mais esperto que você. Às vezes, já aconteceu comigo, o jogador ficar uma semana guardando uma frase para falar para mim no jogo. E funcionou. Ele conseguiu me surpreender, beleza. Mas eu entendi que não era uma coisa... Ele não queria superar um desafio no jogo com esperteza. Ele queria o fulano superar o João no jogo. Eu sendo o mestre. Isso costuma ser um pouco frustrante pro mestre, porque a gente, acho que todo mundo aqui mestra ou com maior ou menor frequência. Mas mestrar dá muito mais trabalho. Mestrar você tem que pesquisar, você tem que ler, principalmente não só regra. O mestre, ele lê coisas do cenário, ele procura referências fora. Ele procura referências fora no sentido até, inclusive, de ler matérias de coisas que não tem nada a ver com RPG. Mas é para ele fazer uma ambientação legal ali, de coisas que às vezes não estão no livro básico, não tem lugar nenhum. É um aspecto do jogo dele, que ele precisa ler sobre determinadas coisas. Então ele tem todo um trabalho fora a nossa vida cotidiana, para chegar no dia da sessão o cara querer ser mais esperto que tu, porque ele leu um parágrafo de regra mais que você. Isso costuma levar a duas situações. Ou o mestre fica frustrado, e aí faz o que o Douglas falou, começa a matar os personagens, principalmente o dele. Ou o cara fica chateado porque ele veio com uma ideia maluca, você não leu aquilo ali, ou não lembra, e você só vai lá e deixa ele fazer, mas cancela, não funciona, não tem problema. Você nerfa sem nerfar, entendeu? Você nerfa, mas... Tipo assim, tá, você fez, usou isso aí tudo, mas o cara tá ali de pé ainda, o inimigo não morreu. E é isso. Qual a explicação? Nenhuma. Não precisa saber. No mundo das trevas a gente falaria que foi os magos. Os magos fizeram um artefato que proibiu. Mas então, cara, Bom, mas vamos lá. Eu gostaria de responder essa pergunta também. Fala, Matheus. Colocou sobre o jogo de ganhar ou perder. E é um pouco complementar o que ele disse, porque ele citou antigamente se jogava, né, de uma forma diferente, e aí
Eu me recordo muito que esse é um estilo de jogo que está sendo rebuscado, né, trazido novamente pela galera do SR, etc. Tem tido um nicho. E, de fato, aí tem uma coisa que é interessante. Para esse grupo de jogadores, o interessante não é você interpretar necessariamente o personagem como sendo um protagonista, mas como sendo o desafio não está mais na montagem da ficha, mas sim na passagem pelo desafio, na interação ali com o mestre, né? Ou então com os outros jogadores. Então você nunca vai ter necessariamente um desafio que você mecanicamente vai utilizar sua ficha como primeira opção para ultrapassar ele. Então não existe combo que vai dar certo com isso, né? Então vai ser sempre um risco. Você partir para o combate é sempre uma boa chance de você morrer, né? Então essa ideia do combo ela não participa mais tanto nesse sentido. E aí existe talvez um paralelo que sempre me faz pensar que assim, o que estimula a competitividade entre narradores e jogadores, e não estou dizendo que um é melhor que o outro, não, mas digamos assim, aquilo que gratifica o jogador e o narrador naquela mesa. Por exemplo, eu como narrador, em uma mesa em que os personagens os jogadores eles são protagonistas, né, no sentido de que aqueles personagens não vão morrer assim tão simplesmente, né, ao longo da aventura, é a construção da história, né? Então personagens interessantes com uma boa interação vão me fazer também cativar muito mais aquela história, aquelas 3, 4, 5 horas que eu vou gastar ali construindo uma sessão, vai ser muito mais gratificante para mim do que se aparecer um sujeito, né, com um combo megalomaníaco tentando achar todas as brechas, né, do sistema para me desafiar mecanicamente, né? Isso é uma coisa que eu começo a ter eu começo a me sentir, digamos assim, puxado para a rivalidade, né? Quando o sujeito ele me tira da construção da história para ir para a mecânica, porque, enfim, eu trabalho, eu tenho vida social, eu tenho várias outras coisas e nem sempre eu dou conta de ler os 30 livros, mais as Unearthed Arcanas que são lançados, enquanto que talvez o cara tenha, né? E fora ele e os outros jogadores, né? Então eu penso que vai muito nessa linha, assim, de que vai digamos assim, das contingências que estão ali influenciadas e também no que meio que de alguma forma beneficia, porque querendo ou não, quando o combate ele é o grande bonificador da coisa, que é o que dá XP, digamos assim, ele vai partir para o combate, ele vai ter a solução máxima dele que, olha, bater papo não dá XP, então vou sacar a porrada nesse cara aqui, né, porque eu tenho um combo megalomaníaco aqui, vou acabar com ele, mas vai me dar, mesmo que seja só 100 XP, é mais do que nada. Então vou bater no taverneiro. Eu penso que vem muito nessa linha, assim, as coisas, o fio, assim, o jogador ele é atiçado pelo XP a descer a madeira em quem ele vê pela frente. Claro que nem todos, mas muito menos razoável, maior a chance do sujeito fazer isso. Essa parada da competição entre jogador e mestre, assim, eu acho que existe um ponto onde ela pode ser saudável, sabe? Né? Quando ou todos os jogadores são igualmente combeiros, ou nenhum sabe? Porque o problema é o desequilíbrio aí, sabe? Mas, tipo, principalmente se tu pega um jogo tipo D&D quinta edição, que é muito difícil um personagem morrer, assim, depois, tipo, sabe, terceiro, quarto nível. E aí, tipo, eu tô falando do papel de um mestre recente D&D, porque mestrar D&D é uma coisa nova pra mim, apesar de eu jogar RPG há 20 anos. Mas, tipo, dá pra tu pegar um monstro muito mais forte que o nível do grupo e botar pro grupo enfrentar, porque tu sabe que eles não vão morrer tão fácil assim, né? E que fugir é uma opção, né? Então, eu acho que, tipo, dá pra tu encarar essa coisa do mestre contra jogadores de um ponto de vista saudável ainda, sabe? Só dar um toque, acho que o Douglas fez uma coisa interessante que não citei, mas é o alinhamento de expectativas. Acho que isso o Douglas está bem acertado. Ele falou, tem isso. O alinhamento de expectativas.
Bom. Não, que tem várias coisas que foram faladas, mas tipo. Eu queria só acrescentar uma coisa. Uma coisa que a gente muitas vezes elimina um pouco essa questão. Não digo elimina, mas que ajuda nessa questão de expectativas é a sessão zero. Sim. Com certeza. Ajuda bastante. Com certeza. Mas assim, eu acho que. Agora vamos lá. A gente falou mal pra caramba de combo, de combeiro e tal, né? A gente vai falar bem agora? Eu vou falar um pouco bem. Porque dá sim. Vamos lá. Mas antes eu queria contar um caos. Gente, era uma vez uma mesa de Tormenta RPG. Na cidade de Criciúma, olha só, House. Onde eu comecei a jogar com pessoas completamente desconhecidas. E uma pessoa nova entrou no nosso grupo e começou a jogar com a gente. Não é o House. House nunca jogou RPG presencial comigo, apesar de nós morarmos na mesma cidade por alguns anos. Daí esse cara era o combeiro. Cara, todo personagem dele era um combeiro. E ele era daquele combeiro que pegava personagem em fórum. Não era nem capaz de estudar o livro. Que pra mim é um pior, né? E um dia ele falou, eu quero narrar. Daí a gente se interiorou e falou, ótimo. A gente sabia que havia uns super monstros e etc. Só que nós nos reunimos um final de semana antes da narrativa dele. E nós fizemos os personagens mais combados, tipo combados em equipe, que existiam. Eu tinha um anão que tinha 42 pontos de CA no level 10. Era anão protetor do não sei o que e usava um escudo. E daí eu achei uma regra que eu consegui usar 2 escudos. A gente fez pra zoar, pra mostrar pra ele como estragava uma aventura. Então ele chegou com o vilãozinho dele e a gente matou o vilão dele em 2 turnos. E nada aconteceu. E ele ficou extremamente chateado. Putz, cara, minha primeira vez, narrando. Eu não sabia que era a primeira vez narrando, tá? Só queria deixar claro. Eu falei assim, pois é, cara, a gente fez personagens assim exatamente pra te mostrar como é chato. Às vezes a gente tem que fazer um personagem que faça sentido, explicamos. Ele continuou fazendo combo igual, não adiantou de nada. Mas, era só um caos. Mas o que eu ia falar de quando o combo ele é bom, benéfico, né? Eu vou dar um exemplo do Vampiro à Máscara, que eu acho que são os combos mais benéficos que eu já vi. Quando a gente tá fazendo um personagem de Vampiro à Máscara, a gente tem que lembrar sempre que a galera acha que é uma festa, né? Que tem um vampiro por metro quadrado. Não é assim, são poucos os vampiros. E tu dá esse presente, né? Tu passa essa maldição pra uma outra pessoa a dedo. Tu escolhe a pessoa a dedo. Então tu não vai escolher um cara pra ter pra ser um Ventrue, se o cara é um porradeiro que não consegue nem falar com uma pessoa. A não ser que porque não guarda costa, mas aí tu faz um carniçal, sei lá. Então, tipo, meio que quando tu faz um personagem pra um clã e tu escolhe quais os atributos que tu vai colocar baseado nas disciplinas que tu vai ter, isso não é bem... É um combo, mas é um combo que faz sentido. Porque tu foi selecionado a dedo pra fazer aquilo. Todo mundo concorda até esse ponto? Um combo positivo? Até aí é o min-max, né? Tá, beleza. A gente tinha falado antes. Beleza. Agora vamos falar um pouco de D&D. Eu quero fazer um personagem... Isso 3.5, tá? O quinta edição mudou essa situação. Eu quero fazer um personagem que no level 15 ele vai ter determinado... Eu quero pegar essa classe de prestígio. Não tem como tu fazer isso no D&D 3.5 se tu não pensar no teu personagem desde o level 1. Porque se tu não pegar um talento, tu se fudeu. Tá ligado? Errou. Pronto, já era. Eu considero isso um grande problema do D&D 3.5. É um problema. Mas tá. Beleza, agora vamos falar de Tormenta. Eu não joguei Tormenta 20, então vou usar minha experiência com Tormenta RPG. Eu fiz um personagem combado em Tormenta RPG, olha só. Mas foi por uma justa causa. Eu fiz uma coisa que nem poderia ser feita. Eu peguei um talento racial, que era usar escudo de corpo, que era um talento de Tauren, se não me engano. É Tauren, né? O nome da raça da Taurus, né? Eu acho que é. Acho que eu não lembro. E o meu personagem não era um Sulfure. Eu peguei, falei com o narrador e tal, meu personagem ficou com uma CA alta pra caramba. Só que o meu personagem, ele era meio que um protetor do grupo. Então, tipo assim, foi um combo justificado. Ele treinou com o Minotauro do grupo pra pegar aquele talento. Então foi um combo justificado. Meu personagem não era uma máquina de matar inconsequente que não fazia sentido com a narrativa. Ele fazia. Então o combo, quando justificado, eu acho que ele é um combo benéfico. E, contanto que eu não seja uma máquina que também não possa ser parada e
estrague totalmente a narrativa do narrador, né? Então, assim, eu acho que o combo ele só é benéfico, eu acho que essa é a única, em duas situações. Quando ele faz sentido com a narrativa, é um jogo difícil, gente, combo faz sentido com a narrativa. E quando tu vai fazer um PVPzão, daí tu comba o máximo que tu puder, né, mano? Porque concorda comigo, daí que faz sentido, né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Vocês discordam de mim? Vocês acham que o combo nunca faz sentido? Eu posso começar? Ah, tá, desculpa, pode falar. Eu gostaria de falar por último, inclusive. Vai lá, Raul. Eu discordo. Porque eu acho que, tipo, se tu pega um PVP, assim, tipo, um torneio, aí ele não é exatamente um RPG, porque o objetivo não é construir uma narrativa, né? Tá. Mas é um... Não digo que é inválido, assim, tá ligado? Porque tem gente que curte isso. Ah, pô, fazer ficha aqui, botar os bonecos pra brigar. O Estúdio Tanuki, assim, ele fazia isso, tipo, dava premiação no dia, assim, tá ligado? Pro boneco que foi lá e ficou vivo no final. Então, eu acho que, tipo, existe algo positivo nesse exercício, mas eu não chamo isso de RPG, assim. E a outra situação que tu falou, de fazer sentido dentro da narrativa e tal, é aquilo que eu falei. Eu não acho que isso seja exatamente um combo, assim, né? Porque tu ainda tá pensando no teu personagem, sabe? Então, mas era só isso. Eu jogo Forbidden Lands, né? Tem mais ou menos um ano. Tô jogando a aventura Expurgo do Corvo. E meu personagem ele já atingiu mais de 100 pontos de experiência. E isso significa muito no jogo, né? Porque você pode comprar vários talentos, etc. Agora sim, meu personagem ele é um guerreiro, né? Ele faz coisas de guerreiro. E ele sobrevive a muita coisa em combate, né? E até em outras atividades para além do combate. Porém, todas as habilidades dele fazem sentido dentro do que apareceu dentro do jogo, né? Os parceiros que estão na mesa, a mesma coisa. Um personagem, aí, por exemplo, tem lá um que joga com a orc guerreira que aprendeu a cozinhar, tal, faz uns troços bacanas que ajuda a gente em grupo e tudo mais, mas foi fazendo sentido, né, e foi se construindo dentro da narrativa, digamos assim, os combos. O propósito não era combar para se tornar extremamente forte. Foi ao longo do tempo a gente juntando as habilidades que a gente foi vendo que eram necessárias para nosso personagem superar os desafios que surgiam ao longo da jornada, né? Então, de certa forma, há combos, porém não foram combos planejados no sentido de vamos aqui detonar todos os desafios que surgem na nossa cara, né? A gente não entra em masmorra explodindo tudo, né? Chutando a porta, botando o dedo no peito do boss, xingando a família dele e tudo mais. A gente não faz isso não, né? Se tem boss que a gente fala fino, né? Então, assim, o que eu quero trazer é que combos, muitas vezes, os que são construídos ao longo da narrativa, que são feitos ali, para mim, fazem muito mais sentido, né, ao longo da jornada e até mesmo com a história do personagem, do que você, enquanto jogador, chegar assim, olha, no 15º nível, eu quero ser o dragão matador das 9 esferas do calabouço do inferno, ponto. Sendo que você tá jogando, sei lá, One Piece. Entendeu? Que é o que eu reclamei de D&D 3.5 antes, assim, né? Porque é muito estranho, assim, pra mim, essa ideia de que tu tem que se planejar, assim, o que o teu personagem vai ser no futuro, né? Ao invés de aproveitar as oportunidades. A vida é assim, né, Raul? Tem que planejar o que quer ser no futuro. Ó, deixa eu dizer, meu único personagem que chegou ao nível 19 D&D 3.5, 6 anos de jogo, foi um personagem que eu não planejei do início ao fim. Foi um bárbaro, eu não planejei a ficha do início ao fim. A única coisa que eu disse era o seguinte: olha, ele não quer ser chamado de burro e ele vai trabalhar para isso. E foi esse o objetivo, digamos assim, da vida dele, conquistar respeito. Ponto. E aí eu fui pensando nisso, né? E foi uma coisa que eu construí dentro da narrativa.
Mas ele batia pra caramba ainda no final. Só tem um único personagem de D&D 3.5 que pode ser do começo ao fim aquela classe e ele vai ser o personagem mais forte de todos. Mago. Próximo. Fala, João, vai lá. Olha, eu acho que o combo ele só é aceitável, e seja ele qual for. Isso eu não vou nem entrar muito no mérito do que é combo, do que é árvore de habilidades. Seja lá o que for, que o jogador esteja tramando, no caso, né? Eu só acho que ele é aceitável quando o mestre sabe do que ele está fazendo. O mestre sabe o que ele está tramando. Se o mestre sabe, está participando daquilo, ele fala assim, ó, eu quero que um personagem possa fazer tal e tal coisa. E na ficha dele eu vou setar dessa forma aqui que eu quero que ele possa fazer. A ideia que eu tenho do meu personagem é essa. Eu não tenho... E às vezes o cara... Às vezes não, eu até gosto quando o jogador é honesto e fala, não, eu não tenho muita criatividade para a história, mas eu gosto de fazer ficha. E aí eu quero que o meu personagem possa fazer isso aqui no jogo. Quando o mestre está ciente, bacana, eu acho que sempre vai funcionar porque o mestre vai estar sabendo, inclusive, o mestre vai poder criar situações para ele usar o combo. O cara não vai ficar sedento para aplicar o combo dele em qualquer hora. Ele não vai criar problema para poder aplicar o combo de dano dele. O mestre vai sabendo o que ele quer fazer, do tipo de habilidade que ele quer ter, o mestre vai poder criar a situação para ele fazer aquilo, inclusive sem que isso prejudique os outros personagens. Não dá para no RPG para você querer blefar. Não dá para você, por exemplo, fazer uma parada escondida do mestre para depois dizer, não, mas está na minha ficha. Tá anotado aqui tal coisa. Você vai ver, tá lá anotado numa observação lá embaixo, com outro nome, enfim, uma descrição, às vezes até um pouco diferente do livro, com as palavras dele, mas está anotado na ficha. Por que eu digo que não dá para blefar? Não dá para você... Assim, você pode jogar RPG com pessoas desconhecidas, mas quando você vai jogar RPG, mesmo com uma pessoa desconhecida, é meio que um acordo de cavaleiros. Eu, na falta de um termo melhor, vou usar isso. É um acordo de cavaleiros. Você confia que a pessoa vai estar fazendo... Você confia que ela vai ter um mínimo de bom senso. Você confia que ela não vai tentar burlar uma regra, que ela não vai entender de uma forma completamente diferente, completamente conveniente para ele uma determinada regra. Então é um acordo de cavalheiros. Então não dá para você blefar com o mestre. Não dá para você querer surpreendê-lo com uma ideia mirabolante que você teve pro seu personagem, você quer fazer naquela hora que você acha que vai ser foda pra caramba e você vai ser o reizão da mesa, porque não dá pra você blefar. Então quando o mestre sabe do que você tá fazendo, eu acho que o combo ele tem tudo para funcionar, tem tudo para ser legal, porque uma coisa é o mestre saber e conhecer o teu personagem, conhecer a ficha dele, porque você inclusive já foi não só honesto, você participou e falou, mestre, meu personagem é sensacionado, eu fiz ele para poder fazer isso, entendeu? Eu gostaria, inclusive, de ter a oportunidade de fazer isso no jogo, porque é um negócio que eu vi num fórum, eu vi a ficha num fórum, achei maneiríssimo, quero jogar com uma coisa assim. Beleza. Isso é diferente, o mestre conhecer a tua ficha, saber do que você é capaz, sem ter que ficar, pesquisando e lendo tudo para ter memorizado. É diferente da previsibilidade das ações do personagem. Isso é diferente. Tipo, eu posso saber o que o personagem do fulano faz e dos poderes dele. Eu não sei o que o jogador vai querer fazer. Isso eu não tenho como prever. O cara, às vezes, pode ter uma ficha combadona, mas ele eu não vou dizer que ele é de boa, assim, mas ele procura usar nos momentos certos. Ele não fica o tempo todo querendo, como o Matheus falou, querendo dar porrada no taverneiro para farmar XP. Tem jogador que faz isso e jogador que não. Tem jogador que quer se garantir. Tem o combeiro que ele só é garantido. Ele só quer ter aquilo ali para usar na hora que for preciso. Porque ele não quer morrer. Ele não quer que o personagem dele morra. Mas uma vez que você conheça o personagem, conheça a ficha dele, porque o jogador, inclusive, chegou para você, já te falou, inclusive, às vezes na sessão 0 mesmo, isso é diferente da previsibilidade em relação ao personagem jogador, em relação ao jogador. E eu acho que é nessa região cinzenta que o combo começa a dar problema. Porque o jogador confunde o fato
de você saber do que ele pode fazer com o fato dele prever o que você vai fazer. Isso a gente muitas vezes não consegue fazer com o mestre, não. Às vezes a gente pode até dizer que sabia e tal, que a gente controlou a situação desde o começo, mas isso não acontece sempre, não. Eu diria que comigo, 30% das vezes eu previ o que o jogador ia fazer. O restante do tempo eu tive que improvisar. Porque saiu tudo diferente do que eu tinha planejado. Sessão 0 resolve a maioria dos problemas normalmente, né? Sim. A gente pode concluir com isso. Bom, cara, é assim. Acho que a gente entrou num tema bem polêmico, assim, né? Tipo, essa questão do combo. Porque a gente fala que combar é errado. Ok. Temos aí. Ninguém concordou que existem combos certos. Mas todo mundo tem um combeiro no seu grupo. E eu quero saber. O que vocês fazem com os combeiros dos grupos de vocês? Essa é a minha pergunta final antes da gente entrar na rodada final. E eu quero começar com o Matheus agora. Melhor, com o Raul. O Raul tá muito quieto hoje. Vamos botar o Raul na frigideira. Cara, os meus grupos de RPG, eles não tem combeiro, eu sou perfeito. Nenhum combeiro que atrapalhe a diversão do grupo, assim. Que atrapalha a diversão do grupo. Eu não vou dizer que não tem combeiro, porque o Joe joga comigo, né? O Joe que jogou com a gente aqui, Space Dragon. É um combeiro safado. E vocês viram ele jogando, ele é um combeiro, né? Então, eu lido com ele exatamente da maneira que eu lidei na live, assim, tá ligado? Às vezes dizendo, cara, tu não pode fazer isso. Às vezes dizendo, tipo, puta merda, por que eu deixei de fazer esse personagem? Então... E foi exatamente o que aconteceu na live. É um equilíbrio entre essas duas coisas, basicamente, né? Mas e aí, Raul? Então é isso. Cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso, né? É aquela parada, tipo, se tu... como é que eu posso dizer, assim? Depende da lógica do momento, assim, né? Porque às vezes também tem certos combos que dependem um pouco da maneira como o mestre e como o grupo interpreta certas regras, né? Principalmente em alguns sistemas que não se preocupam em explicar qualquer minúcia de regra que aparece, assim, como o D&D Quinta Edição é um jogo assim, né? Então, tipo, tu vai lá no parágrafo de cada magia, ele diz exatamente até onde tu pode ir com aquela magia, né? Mas quando o sistema não é assim, às vezes depende de como tu interpreta o que tá lá no texto, né? E tu pode dizer assim, cara, isso tu não pode usar dessa forma nessa situação. É isso. Não sei se fez sentido o que eu falei. Mas beleza. Fez sim. Bom, Matheus, e você, Matheus? O que fazer com os combeiros? Bom, a primeira coisa que eu geralmente faço isso é a sessão 0, eu quero dizer qual é o tom da aventura, né? Geralmente eu peço coerência, a coisa que eu peço encarecidamente, porque se você não fizer coerentemente seu personagem, eu não me sinto na obrigação de ser coerente com aquilo que vai acontecer com ele. Simples assim. É uma coisa assim que eu sou muito franco em dizer aos jogadores. Se a gente fizer uma coisa que é coerente, serei bastante coerente também. Mas brincadeiras à parte, assim, o que eu geralmente acabo fazendo são contratos, né, de coisas que para mim são shade nas regras, no sistema, ou que o sistema para mim é exagerado em determinadas coisas, eu vou lá e mudo e digo que mudei, por quê e como ficou depois. Eu fiz um sisteminha para D&D Quinta Edição, que é o modo carrasco, né? Eu chamo de modo carrasco porque a cada coisa que eu colocava, meus jogadores choravam, né? Ficavam pedindo, tá? Então, era o modo carrasco. Só que assim, eles continuam forte pra caramba, matam pra caramba e tal, mas era uma ideia de deixar as coisas, dar o jogo de Kansas Trad que eu narro com cara de um jogo de horror, né? Para o pessoal não sair chutando e detonando tudo que via pela frente, assim, gratuitamente, né? Tendo um pouquinho mais de respeito pelos morceguinhos e tal, pelos corvos, não ficar achando que vai dar XP assim tão de graça. E aí eu geralmente tomo essas coisas ou jogo simplesmente jogos que inibem, se for o caso. Eu vou lá, escolho um Old Dragon para jogar, né? Um OSR,
né, entre outras coisas que geralmente acabam não favorecendo tanto assim. Não é que não exista combo, mas não favorece tanto. Né? São outras opções também. É mais ou menos por esse caminho que eu vou. Show de bola. João? Cara, eu costumo, quando não tem sessão zero, eu costumo avisar pro jogador. Eu não dou nenhum aviso para ele não combar. Eu falo assim, não precisa se preocupar muito com a ficha. Faz um personagem que seja divertido para você jogar, porque eu vou equilibrar o desafio para todo mundo. Vai ficar equilibrado, não se preocupa. Cria um personagem que seja divertido. Eu posso fazer algumas concessões de coisas que não estão no livro básico. A gente faz uma mexida aqui e tal, mas o importante é criar um personagem que seja divertido. Por que eu faço isso inicialmente? Porque eu quero ter oportunidade de que o personagem dele me cative. Porque aí eu mesmo vou oferecer coisas no jogo para ele que vão superar o teto do nível de personagem que ele tá. Entendeu? Então, primeiramente, eu faço isso. Quando o jogador não me escuta e inventa alguma build muito fora de contexto, muito, como o Matheus falou, uma coisa incoerente na maioria das vezes, eu não me preocupo em criar um desafio igual para ele. Eu só copio a build dele para um NPC. Eu copio a build e dou mais poder e boto o NPC pra perturbar ele o jogo inteiro. Bota aí na tua ficha inimigo. Pronto. Entendeu? Ou uma guilda que faz a mesma coisa que o personagem dele faz, vai atrás dele. Entendeu? Pronto. Muito bom, muito bom. Bom, então é isso. Vamos para nossa rodada final. Então, pra gente finalizar mais essa taverna de Dona Tagarela, Raulzito, dá uma dica aí pros combeiros que não seja um combo, de preferência, porque vocês não precisam. Como a galera pode combar de forma inteligente, socialmente inteligente, melhor dizendo, né? Uhum. A única dica é digamos, o mantra primordial de qualquer com o tipo de convivência entre seres humanos, que é não seja cuzão. Dito isso, eu acho que é legal. Eu não sei se as pessoas conhecem o famoso Pum Pum, que é o combo mais quebrado de D&D terceira edição, que é 3.5, que foi criado num fórum, né, no fórum da Wizards de regra, sabe? Então tinha um tópico lá para combo. E ele é basicamente um kobold de nível 5 que, com a junção de habilidades e classes, ele é capaz de ter, tipo, todos os atributos no 100, todas as magias e, tipo, basicamente fazer um loop infinito de ações que ele consegue fazer tudo virar um deus, tá ligado? E é legal, assim, tipo, ir lá e ver a ficha dele, assim, porque justamente tem todas essas questões que a gente discutiu da lógica dos personagens e tal, e é engraçado que tinha umas pessoas que perguntavam assim, tá, mas por que o mestre não deixa eu pegar essa classe, então como é que eu consigo jogar com esse personagem, sabe? Aí as pessoas vão dizer, cara, tipo, não é pra jogar com esse personagem, tá ligado? Ele só existe pelo puro prazer de espremer as regras pra ver até onde elas vão, sabe? Porque se tu for jogar com um personagem desse, não tem graça, sabe? Não vai ter graça pra ti, não vai ter graça pro resto do grupo, não vai ter graça pro mestre. Então, aqui é o lugar pra fazer isso, sabe? Quase que um experimento mental, assim, né? Então, eu vou deixar ali um link pra página da wiki de D&D que fala essa história. Então, é isso. Show de bola. João. O Raul falou isso aí e me lembrou de uma parada. Acho que todo mundo aqui já pelo menos ouviu falar GURPS, né? Ouviu falar de GURPS. Não fala mal de GURPS. Então, no GURPS tinha a lendária build pra esquivar da chuva. E GURPS é um jogo realista, o Douglas sabe. É um jogo, assim, feito com muito detalhe e é pra ser realista pra cacete, né? E tem muita regra, tem muita minúcia, mas dá pra você esquivar da chuva num ponto do GURPS. Então, é isso. Acho que é o que o Raul falou.
É o que foi falado antes, não importa, acho que o Douglas falou, não importa o jogo, dá pra combar. A questão é, vale a pena? Depende. Se você não for um cuzão na hora de combar, beleza. Se for, aí não vale a pena. Melhor, na verdade, como o Douglas falou também, não vale nem a pena continuar com esse jogador ou mesmo com o personagem do jogo. Então tem que ser divertido pra todo mundo, cara. Não tem jeito. Inclusive pro mestre. Com certeza. Com certeza. Matheus, analisa pra nós então. RPG de mesa não é MMORPG. Muito grosso. Gostei. É verdade. Não, você não vai comprar sua espada mágica, né? Não, ela não necessariamente vai estar na próxima. Não necessariamente as coisas vão funcionar exatamente como você quer. Lide com isso, cara. Assim, é um jogo de relações, então é diferente de um jogo apenas de probabilidades. Entendeu? Não é MMO. Não é MMO e lide com isso. Acho que essa é a coisa mais, talvez, fundamental dentro dessa coisa de build. É você entender que não é MMORPG. Esqueça seu LOL. Justo. É, cara. Eu até ia falar um pouco sobre isso, sim. No caso, eu acho que o MMO atrapalhou um pouco isso. Porque, tipo, a gente já falou várias vezes, já o Douglas tocando de novo na parada dos eventos que trouxeram as pessoas para RPG. O MMO, quando se popularizou, trouxe muita gente para RPG. E eu acho que o MMO trouxe de uma maneira errada, porque não é a mesma coisa. Apesar de que tem muito MMO que a galera faz roleplay. Tá ligado? Verdade. Tem mesmo, né? E aqui, tipo, tem muito RPG que a galera joga que nem MMO. Então talvez não esteja errado, né? Importa o grupo da galera. Mas a questão cara, a dica que eu posso dar é assim. Pensa na diversão do amiguinho. Tem empatia, tá ligado? Se tu tá... tem gente que se diverte fazendo combo. Super válido jogar se divertindo fazendo combo. Super válido. Só que o teu amigo tá se divertindo. Como que tu ia se sentir se teu combo do cara mais quebrador de caras do mundo, o espadachim mais foda do mundo, não tivesse uma porra de uma luta? O cara resolvesse tudo na lábia e tu não conseguisse enfiar a espada em ninguém. E se tu fosse enfiar, tu ia ser preso, porque por mais que tu faça o combo mais forte do mundo, o narrador disse que os guardas dessa cidade têm o toque congelante e eles encostam em ti e te congelam. Então se eles encostar em ti, ou se a tua espada encostar neles, eles se congelam. Daí se tu matar alguém que não deve, tu vai ser preso. Tu não ia ter diversão nenhuma. Ia ser uma chatice. Todo mundo precisa se divertir. Então, eu acho que essa é a regra do RPG máximo. Todo mundo precisa se divertir. Não todo dia. Às vezes eu tô de mau humor, eu não vou me divertir por mais que o narrador faça a melhor aventura que tiver. Mas, durante uma campanha, todo mundo precisa se divertir. Por isso que a gente aconselha sempre, vamos falar de clássico D&D de novo, né? Ou de Dragon, que seja. Tem um clérigo no grupo, narrador. Coloca o morto-vivo para ele expulsar, pelo amor de Deus. Tem um paladino, deixa ele fazer o discurso dele em algum momento contra algum vilão. Tem um guerreiro, bota coisa pra ele bater. Tem um arqueiro, bota coisa à distância. Tem um combeiro, bota um inimigo ao nível do cara. Mas, tipo, precisam que todo mundo se divirta em algum momento. E não que uma pessoa somente tome essa diversão. Então, um combeiro, pensa nisso. E se tu não estiver pensando nisso, daí a minha dica vai pros jogadores. Corta esse cara da mesa, mano. Não convida mais. Ah, mas tá faltando um. Às vezes jogar com menos pessoas é mais divertido do que com uma pessoa que atrapalha a diversão de todo mundo. É isso, eu acho, né, gente? Acabei, acho que de uma forma triste, ou não. Mas a gente tentou te ajudar, Combeiro. A gente tentou te ajudar. Então, respondendo a resposta, combar errado, depende. É a melhor resposta que a gente pode dar. Tu ia falar mais alguma coisa, João? Desculpa. Não. Show de bola. Bom, gente, então é isso. Queria agradecer a presença de quem tá aí no chat com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais dúvidas aí, manda pra gente. Esse episódio vai pra Rede Vermelha lá. Vocês podem ir lá e comentar. Também vai pro Spotify e outros agregadores de podcast. Daí você pode deixar um comentário lá também.
E mais importante, galera, pra quem tá aqui e tem essa coroinha, inclusive eu vou falar isso porque vem um pessoal da Lenin Dragons aí e não conhece a gente ainda, inscritos no nosso canal concorrem a livros todos os meses. Um dos inscritos, que foi o Salves, já ganhou 2 prêmios. João, João ele é meu braço esquerdo, só tem o braços esquerdos na Lenin Dragons. Ele é muito sortudo, mano. Aquele lá, ele tinha 2 chaves e ele ganhou 2 vezes, tá ligado? Então, aí, gente, ó, deixem a sua inscrição aí. Concorram a livros todos os meses, galera. Aproveitem. Vamos pros jabás, então, pra gente encerrar mais esse assunto. Matheus, fala um pouco da Lenin Dragons aí, onde a galera pode te encontrar. Pode deixar os links no chat. Fica à vontade aí que o espaço é teu. Então, pessoal, a Lenin Dragons RPG está no... @Lenin Dragons RPG está no Instagram, no Twitter, na Twitch, no YouTube. Não sei se ainda está... No Facebook também, né? E, bom, a gente tem um podcast, né? A gente está atuando no podcast também, nos agregadores da Anchor aí, Spotify, Google Podcast. A gente está tentando passar aos poucos também pro Aurelo aí os nossos episódios. Então acompanhe a gente lá, a gente fala sobre diversos temas, a gente tem obviamente um alinhamento político, então isso também vem junto, é um kit combo da gente, é a nossa build, né? Respeita a nossa build que tem esse elemento também. E se vocês gostam do nosso conteúdo, né, vocês podem nos ajudar de 2 formas nesse exato momento. Vocês podem, através do Apoia-se, apoia.se/Lenin Dragons RPG, né, lá vai ter a modalidade de apoio, que inclusive em abril vai passar por uma amplificação, vai crescer um pouquinho, vão ter novas modalidades. Os apoiadores, um spoiler que eu posso dar é que quem nos apoiar terá o direito sempre a ter 20% de desconto na Lampião Game Studio, né? Todos os produtos da Lampião Game Studio. Então isso é bem bacana. Entre outros serviços que a gente vai tentar agregar aí para dar qualidade e fornecer aos nossos apoiadores. E deixa eu ver, sim, e nós temos uma rifa que está rolando. Entrem lá no Linktree do nosso Instagram e vocês vão ver que está rolando uma rifa. Vocês podem concorrer a um bestiário de Pathfinder 2ª edição, né? Então aproveitem, comprem uma cotinha lá que tá baratinho. Isso vai nos ajudar também a levar para frente o nosso programa. E é isso. Valeu por ter me escutado aqui, proferindo todo o ódio de classe que eu tenho ao Combeiro. Show de bola. João, faz teu jabá aí também. E o Matheus, coloca o link no chat ali pra galera que não te conhece conhecer. Como é que eu acesso o chat aqui? Aí eu dou uma de tiozão, sabe? Eu, zero esquerda. Tu tá no celular? Não, eu tô no Note mesmo. Ué, mas abrindo a Twitch ele já deveria ser. Então eu tenho que entrar na Twitch. Beleza, isso. Vai lá, João, faz teu jabá aí. O jabá já coloquei ali no chat ali, no Instagram, pra galera que quiser conhecer um pouco do meu trabalho. Tem lá, bom, pelo menos o que eu gosto de fazer, né, na parte de ilustração, eu ando tentando tirar um tempinho para atualizar, mas acho que tem umas coisas bacanas lá para quem quiser conhecer. Boa. Show de bola. Raulzito? Eu vou fazer 2 jabás rapidamente. Primeiro, dicas de RPG que saiu esse fim de semana. Eu não sei exatamente o dia que saiu dicas de RPG, sabia? Eu sempre vejo no domingo. Mas todo domingo, há alguns anos já. Mas essa é a parte 2 do podcast que eu falei sobre religião nos mundos de fantasia, né? Com dicas aí para enriquecer os cenários da galera. E vou botar também um link pro último texto de Vampiro à Máscara que eu escrevi, que fala sobre os Kaitif, né? Saiu na sexta-feira. Então tá os 2 ali. Show de bola, show de bola. Link no chat. E é isso, galera. Queria agradecer novamente a presença de todos que estão aí no chat com a gente. Muito importante a presença de vocês. Queria lembrar vocês também sobre o patronato do Movimento RPG. A partir de R$5 por mês você se torna patrono. Vai ter muita vantagem
nova a partir de junho. Mas o que vocês concorrem já todos os meses são 8 prêmios. Cada R$5 em apoio você ganha uma chave para concorrer a esses prêmios. Eu falei de chave ali que o João acabou ganhando, né? E para cada R$5 de apoio, então você concorre a uma chave. Os prêmios variam todos os meses, mas sempre são pelo menos 2 livros físicos. Um deles é de RPG, o segundo pode ser de RPG ou pode ser um romance. De abril é Ocultos Inomináveis, da editora Burô. Olha que livro lindo, gente. Gente, ele tá lacrado, tá? É por isso que tá espelhando, tá? Não é porque ele não é que nem o Space Dragon que ele é reflexivo, tá? Então, Cultos Inomináveis, livro lindo demais, da editora Burô. Nossa parceria com a editora Burô, tá? E, cara, vocês conseguem ganhar esse livro aqui por 5 pila. Acho que vale a pena, né? Claro que é um concurso de sorte, então pode ser que você ganhe, pode ser que não. Mas as chaves, elas não expiram. Então, enquanto você tiver... Aliás, até se você sair do patronato, a chave continua valendo. Então, enquanto você não tiver ganho com aquela chave, ela existe. Então, vale muito a pena. É um investimento aí. Tem gente com mais sorte, tem gente com menos sorte, mas todo mundo acaba ganhando eventualmente. E esse é só dois dos prêmios, temos vários outros. O Sebo da RPG também sempre ajuda a gente com livros de RPG. Nós também temos as camisetas da Bardos Shop. Inclusive tem um cupom de desconto que está rodando ali em cima. 20% de desconto para quem comprar com o cupom Movimento RPG 20, tá? A Hero Maker Minis oferece um kit de miniaturas também todos os meses para um dos patronos. Inclusive dá para comprar os personagens da Guilda dos Guardiões já. E se você chegar lá na Hero Maker Minis e falar que veio do Movimento RPG, você ganha desconto também. Então aproveitem, galera. Muitas coisas legais aí no patronato. Tudo isso a partir de R$5. Vou deixar o link aqui no chat para vocês conhecerem. Entrem lá, tornem-se patronos e venham fazer parte do nosso patronato. E, gente, amanhã, aproveitar o embalo, estreia a Catedral do Santo Bruxo, né, Raulzito? Que eu achei que o Raulzito ia fazer o jabá, mas esqueceu. A Catedral do Santo Bruxo é uma campanha contínua. Ela não tem fim, mas ela é dividida em capítulos. E vai ser no Mundo das Trevas. Raulzito vai narrar a sua primeira história. Raulzito é o diretor de todo o projeto, mas ele vai narrar a primeira história, que vai ser em Caçadores... como é que é o nome do título em português? Caçadores a Revanche, né? Vamos dizer assim. Título não oficial, né? Tradução título não oficial. Então, assim, se você quer ver o humano se ferrando no Mundo das Trevas, é amanhã. Eu vou jogar... o João vai jogar, né, João? Uhum. Eu, João, Jaque Machado e o Yuri vamos jogar, nós 4, Raulzito narrando. E esse é o início de um novo universo que nós estamos criando, onde você, patrono, vai poder ter um personagem. Já são 3 que nós anunciamos. O primeiro é a Guilda dos Guardiões, né? Tendo seu personagem lá na vila. Você pode ter o personagem na Mansão do Espectro, que é a nossa campanha de Ordem Paranormal. Ou agora você vai poder ter o seu personagem no Mundo das Trevas. Amanhã nós vamos explicar tudo como vai funcionar, personagem de patrono, etc, etc, etc. Tá bom? Então amanhã eu acho que é o episódio mais importante, porque é o que a gente vai abrir esse universo. Então entre amanhã a partir das 9 da noite, tá bom? É amanhã que alguém morre, Jubinho. Quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, que é um entre capítulo, né? Capítulo 7 vai pro capítulo 8. Nós estávamos em Band of Blades. Volta pra Guilda dos Guardiões, né? Pra Vila de MRPG. Eu faço o evento, que inclusive eu tenho que liberar pros patronos votarem. O evento que tá rolando, que é um ataque de goblins. Esse evento acontece na quarta-feira agora. O resultado dele é dito, né? Qual que vai ser o resultado? Vai ser baseado no que os patronos votaram. E naquele próprio episódio a gente vai pro próximo capítulo, que é Nessus RPG. RPG de robôs no faroeste. Iradíssimo. Que inclusive queria dar os parabéns pro pessoal da Craftando e o pessoal lá por trás do escudo que fez o jogo, que bateram 100% da meta e conseguiram o financiamento aí. Então parabéns, galera, parabéns de verdade. Vocês merecem, o jogo é foda e a gente vai ter a nossa história lá. Na sexta-feira, para encerrar, nós teremos Clemência. Não, a Clemência acabou semana passada. Nossa, tô viajando. Sexta agora nós temos Super Mario. Uma one shot de Super Mario
com o sistema de 3D&T, narrativa do Edu Filhote. Eu jogo Wellington, Anne e João. O João tem 2 mesas essa semana, olha só. Pra quem não gostava de aparecer... Então, pede pro Edu ter clemência da gente no Super Mario também. Então é isso, galera. Essa é a nossa agenda da semana. Espero vocês aí. E agora fiquem aí que eu vou mandar vocês pra algum lugar que estiver jogando RPG e sejam legais. E a gente se vê amanhã, a partir das 9 da noite, com a Catedral do Santo Bruxo, a Santa dos Olhos Tristes, né, Raul? Isso aí. É isso aí, então. Valeu, falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.